É difícil saber ao certo quantos profissionais já se formaram aqui, na Universidade de Franca. O que sabemos é que este lugar fez parte da vida de milhares de francanos, pessoas da região e até de outros estados. É muito comum em praticamente todas as empresas da cidade encontrar pelo menos um integrante que tenha passado pela Unifran. E tudo isso começou a partir da determinação de um homem, Clóvis Eduardo Pinto Ludovici. Reconhecido por muitos como um visionário, o Dr. Clóvis deixou um legado em Franca. Ele transformou o setor educacional e realizou uma contribuição fundamental para mudar a economia da cidade, ajudando a diversificar a formação dos profissionais de Franca, que até meados da década de 70 tinha como único pilar econômico a indústria calçadista. O Clóvis chegou a Franca em 1970. Ele vinha muito a Franca porque ele já tinha parentes que moravam aqui. O pai dele estudou no Colégio Champagnat, inclusive, né? E ele se apaixonou pela cidade. Então, em 1970, ele vem para Franca e abre a primeira sala de aula do curso de artes no Colégio das Freiras. Dr. Baldijão Seixas, não posso deixar de falar o nome dele, foi quem intercedeu junto às freiras para ceder essa sala de aula para o Clóvis. E o Clóvis levantava muito cedo. Ele limpava a sala de aula, ele lavava o banheiro e quando os alunos chegavam, ele já estava todo arrumado, ele era o diretor. E um belo dia, passado algum tempo, o Dr. Novelino chamou no Pestalozzi, teve uma conversa com ele durante 3 horas e após essa conversa ele falou assim, olha, eu tenho 12 cursos, meus alunos já são formados e os cursos não são reconhecidos. Eu vou passar para você. E o Clóvis disse, mas eu não tenho condições de comprar os cursos, eu não tenho condição de manter os seus funcionários. O Dr. Novelino imediatamente disse, não, você não está entendendo, eu tenho que dar os cursos para você, porque só você vai reconhecer. E o Clóvis, 6 meses depois, com os processos prontos, foi a Brasília e reconheceu todos os cursos. A Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia foi incorporada àquela célula inicial, não é? E através, porque é uma fundação, e toda fundação tem que ter um parecer favorável do promotor de justiça que cuida das fundações. Então aconteceu esse parecer favorável. E aí, a Faculdade Pestalozzi de Ciências, Educação e Tecnologia já estava construindo seu prédio onde funciona atualmente a Unifran. Poucos sabem disso. Então foi nessa época que a Unifran passou para lá, com os cursos da Faculdade Pestalozzi. A Unifran, a União das Faculdades Francanas, era particular, tinha poucos alunos, alguma coisa em torno de 1.500, 1.600 alunos, daí para bem menos. Tinha notadamente o curso de letras, processamento de dados, pedagogia, né? E aos poucos eles foram passando para o Zezé, que era o diretor, vamos chamar de diretor de ensino, né? Eles foram passando para o Zezé uma série de propostas de crescimento. O Dr. Clóvis Ludovici e o Dr. Abib Salincuri fizeram a proposta de comprar a Unifran, a União das Faculdades Francanas. Então eles conversaram comigo no sentido de se eu aceitava trabalhar no crescimento da Unifran junto com o Zezé. Eu falei que sim. Enquanto uma instituição de ensino superior não se torna universidade, ele tem limites para pesquisa e para extensão. Entende-se pesquisa, trabalhar em projetos próprios, com pesquisadores próprios, e extensão, o que é que aquela instituição pode fazer para a cidade, além de oferecer ensino. Então, surge a ideia, com o Dr. Clóvis, surge a ideia de transformar a Unifran em universidade.
Esse talvez tenha sido um grande pensamento, um grande empreendimento de Clóvis Ludovici. A estrutura administrativa era muito enxuta. Eu me lembro do Dr. Clóvis e de uma secretária e de mais uma pessoa que cuidava da limpeza. Então, o Dr. Clóvis, ele era uma espécie de funcionário multidisciplinar, muito competente. Então, ele, inclusive, carimbava as cadernetas, na época existiam aquelas cadernetas de comparecimento, dava sinal, fazia trabalho, ajudava o trabalho na secretaria, fazia o trabalho de diretor e desempenhava uma série de atividades praticamente sozinho. A universidade antes começou a chamar União das Faculdades Francanas. Então, a sigla Unifran inicialmente significava isso, e não Universidade Franca, União das Faculdades Francanas. Então, a União das Faculdades Francanas, graças a um parecer favorável do relator conselheiro Raulindo Tramontim, do Conselho Federal de Educação, naquele tempo se chamava Conselho Federal, hoje é Conselho Nacional. Conselho Federal de Educação, graças ao relatório deste conselheiro, a universidade foi criada. Vindo à universidade, coube ao Dr. Clóvis, sob a orientação de Dr. Clóvis e de Zezé, houve a oportunidade de nós lançarmos o cenário de pesquisa e de extensão. Então nós tínhamos aí o tripé necessário para uma universidade, o tripé de ensino, pesquisa e extensão. Bom, um dos maiores objetivos do Clóvis, antes de ser universidade, era transformar sonhos em realidade. E ele conseguiu isso muito bem, com muita maestria. A universidade foi o ápice, né, dos sonhos dele. E o curso de medicina foi ainda uma conquista maior que ele obteve. A primeira turma de medicina na Unifran foi iniciada em 2012, após a autorização do então ministro da Educação, Fernando Haddad. O curso foi reconhecido como o melhor do país em 2019 entre instituições públicas e privadas e recebeu o conceito 5 no indicador de qualidade do Ministério da Educação. Foi a Faculdade de Medicina e foi uma luta de anos. Inclusive chegou uma carta na minha casa dizendo que ele não iria conseguir porque um ex-prefeito já havia, tentado trazer o curso de medicina para Franca, mas os médicos não via com bons olhos, E aí ele obteve um abaixo-assinado do pessoal da maçonaria, ele levou a Brasília, foi recebido pelo grão-mestre e 15 dias após ele estava muito ansioso na data em que ele deveria receber o sim ou não para aprovação do curso. Eram umas 20h15 da noite, ele virou e falou: Maria Tereza, não vai dar certo, não vou conseguir, até agora não saiu o resultado. E nesse momento o telefone toca dizendo que o curso havia sido aprovado. Foi uma grande alegria, ele vibrou muito, ele ficou muito feliz, foi uma conquista e tanto. O curso de medicina foi uma grande conquista, mas também uma continuação de um trabalho que tinha começado anos atrás. Quando a Unifran passou a oferecer cursos em diversas áreas, como comunicação, arquitetura e tantos outros, não existiam cursos como esse aqui na nossa cidade. Essas oportunidades impulsionaram os profissionais de Franca a se diversificarem. E facilitou muito para a cidade, principalmente para os jovens que queriam estudar, não precisando viajar para fora, não precisando sair, alguns não estudando porque não tinham condições de viajar, mas tinha condição de parcelar uma mensalidade da faculdade, novos cursos, novas opções, enfim. O contexto social dos cursos que a Unifran introduziu na gama de cursos que ele teve ao final, o sapateiro, que é a nossa atividade, era só sapato, muito só sapato, ele tinha condições de se formar
em outra área, que era o desejo dele, quantas vezes eu vi o Clóvis organizando a vida de pessoas mais carentes com bolsas de estudo, né? Então todo mundo, muitas pessoas, não posso falar tudo, mas muitas pessoas que assim, que tinham contato ou que ele ficou sabendo, ele conseguiu colocar e capacitar essas pessoas na área que elas desejavam. Hoje nós temos inúmeras pessoas, como eu disse, capacitadas, começaram num chão de fábrica, se capacitaram nos diversos, inúmeros cursos que a Unifran oferece, que ele trouxe para a universidade, e hoje são grandes profissionais em outras áreas. Então nós partimos do sapato, né, do chão de fábrica, para outra gama de atividades que formou-se uma nova sociedade. Comunicação, odontologia, depois medicina. A Universidade de Franca trabalhou para o alicerçamento de profissionais e técnicos para o que Franca é hoje. Então nós não podemos, de modo algum, desprender a ideia do crescimento profissional, tecnológico, né, de especialistas, mestres e doutores da Franca de 2021 com os serviços de ensino, pesquisa e extensão que a Universidade de Franca passou a oferecer a partir do ano de 2000. Ele tinha noção de que ele tinha formado muitas pessoas, mas ele não se apegava, né, ao fato de que, nossa, fulano está em tal empresa, né, o outro está atuando em tal área, né, porque ele ficava muito focado no sonho dele e o que ele poderia trazer, né, a mais de cursos para oferecer para as pessoas e melhorar a situação de vida. Dr. Clóvis completaria 80 anos neste 13 de novembro de 2021. É inegável que a vida dele causou um impacto profundo para que a cidade de Franca se tornasse o que é hoje. A amizade do Dr. Clóvis foi gratuita, né? Ele era uma pessoa visionária, né? Ele conversava com a gente e captava as ideias. Ele não conversava à toa com ninguém, né? Ele captava as ideias, né? E para conversar com o Clóvis, você tinha que olhar para cima, né? Porque ele era baixinho, mas a sabedoria dele era tamanha que você tinha que olhar para cima, porque ele captava e transformava aquela sua ideia que você achava que era tão simples, simplória às vezes, numa coisa muito sofisticada. Era um mito, porque era talvez o maior nome, a maior referência que existia na cidade. Era uma pessoa que a gente sabia que tinha construído um império na educação da cidade, da região toda, do estado, e que a cidade de Franca cresceu ao redor desse sonho, dessa construção. E ele era uma pessoa assim, apaixonada por Franca, tanto é que ele participou do grupo Apaixonados por Franca, que eu montei, foi um dos primeiros a participar do grupo, e fazia caminhadas conosco na cidade para retratar o passado e o presente da cidade. Então, uma pessoa apaixonada por Franca e querendo mudar a perspectiva de uma comunidade. Ele vivia em comunidade. Eu tenho dito e repetido ao longo do tempo, já falei isso algumas vezes, de que, na minha opinião, a grandeza do legado do Dr. Clóvis Ludovici ainda não foi completamente compreendido, ainda não foi totalmente entendida. Primeiro porque ele foi um visionário, né? Numa época em que Franca tinha faculdades municipais com pouquíssimos cursos, uma estadual que também oferecia poucos cursos, e numa época em que não havia tanta disponibilidade de cursos superiores, era uma coisa para uma elite. E o Dr. Clóvis acreditou que seria possível, em Franca, uma cidade distante dos grandes centros, forjar uma universidade, e ele correu atrás daquilo que soaria impossível para qualquer um naquela época. Ele viu muito antes de qualquer outra pessoa essa oportunidade. Não sei se ele tinha conseguido imaginar todo o potencial, mas certamente ele conseguiu ver o que ele faria. Ele começa a impactar muitos setores da cidade. Primeiro pela escolha ali, pelo local onde ele vai instalar. Aquilo era um descampado, um pasto, uma área de fazendas, uma coisa distante, e que a partir do momento em que ele
diversifica os cursos todos que ele oferece, ele vai ampliando aquilo, ele atrai milhares de alunos. Esses alunos que vêm para cá não só vão se qualificar, que são de Franca ou que vêm para cá, né? Não só vão se qualificar nessas áreas de atuação, isso vai ser fundamental depois, quando a cidade amplia o leque, deixa de ser uma cidade só calçadista ou predominantemente calçadista para atender na área de serviços, para ser um polo em outras áreas também, para ter tanta gente de Franca hoje construindo coisas relevantes na área de TI, tudo isso tem o dedo do Dr. Clóvis lá atrás com os cursos que ele foi abrindo. Mas esses alunos também, os que vieram de fora especialmente, passam a precisar morar em algum lugar, comer, beber, se divertir, comprar coisas para as casas que montam aqui, e aí ele forja uma região inteira da cidade, ou bairros que vão ser erguidos no entorno da Unifran. E isso ele movimenta diretamente a economia da cidade. Então, são legados em muitas áreas. Ele acaba atraindo a atenção de outros grupos educacionais que também viriam na esteira da picada que ele abriu, né? Ampliando essa oferta de cursos em Franca. Eu tenho certeza que foi decisiva a participação dele para que houvesse uma diversificação econômica em Franca. Ele está por trás disso, assim como ele altera também até a geografia da cidade, né? Hoje em dia é um ponto de referência, todo mundo sabe onde fica a Unifran, todo mundo sabe o que é o Parque Universitário, há inúmeros investimentos, loteamentos, prédios, lojas, bares, restaurantes que foram criados para atender essa demanda, e tudo isso a partir da visão desse homem, que depois ainda consegue implantar um curso de medicina que ninguém, até 2 anos antes dele conseguir, ninguém apostaria que seria factível, muito menos que seria reconhecido como um dos bons cursos de medicina do país, né? E eu acho que nessa parte final da sua trajetória foi fundamental, né? Os últimos 15 anos de vida, 20 anos, ter ao lado dele Maria Tereza Segantino Dovici, porque ela completou ele de uma maneira também importante, e nessas 2 décadas que eles passaram juntos, era basicamente impossível você ver um sem ver o outro, né? Eles estavam sempre juntos, podia ser num café, num restaurante, num evento, e eu acho que isso redobrou a confiança que ele já tinha e fez com que ele tivesse muita segurança para seguir em frente com o seu sonho de implantar medicina, o que ele conseguiu, e depois para fazer uma volta às origens ali na Toulouse, quando ele compra a Toulouse junto com a Maria Tereza, começando de novo da educação básica ou da educação de ensino médio, de onde eles vieram, implantam o ensino médio, e eu tenho certeza que os seus últimos sonhos, que incluíam a Toulouse e a Maria Tereza, vão ser realizados por ela, mantendo vivo a chama desse sonhador, desse visionário, mas também desse realizador, que foi decisivo, uma das pessoas decisivas para transformar a cidade de Franca nas últimas décadas e para fazer uma verdadeira revolução na área educacional da cidade. A importância do trabalho do Clóvis para Franca no setor educacional foi muito grande, inclusive com uma escola para as crianças que ele também criou, de forma que deixou o seu legado muito bem feito e importante para a cidade de Franca, para não dizermos do crescimento populacional e habitacional da região da Unifran também, que espichou a cidade para a Zona Sul, que parava ali no Poli e não ia para frente dali. Muitos anos. Enfim, a contribuição para Franca foi muito grande. Descanse em paz, meu amigo. Aqui, eu vou dizer, assim, até um tanto emocionado, as pessoas amadas, especialmente os nossos queridos amigos de jornada educacional, como o Dr. Clóvis, não morrem nunca, mas se eternizam na memória de todos nós, que com ele convivemos por mais de 3 décadas,
Não se pode explicar o presente sem recorrer ao passado, e nem planejar o futuro sem analisar o presente. Em mais de 4 décadas, Ludovici foi um dos responsáveis pelo crescimento da Unifran. Em 2013, a universidade passou a integrar o grupo Cruzeiro do Sul, mas isso não significou o fim da trajetória de Dr. Clóvis junto da educação em Franca. Incentivado pelo perfil empreendedor do marido, a sua mulher, Maria Tereza Segantinho Ludovici, compra a Toulouse-Lautrec. A aquisição da escola Toulouse fez com que voltássemos às nossas raízes. Eu fui professora, né, do infantil, Fundamental 1 e 2, dei aula na universidade, e o Clóvis foi formado em pedagogia e deu muitos anos aula de história. E quando nós adquirimos a escola, nós tínhamos o sonho de ampliar. Então tínhamos já o infantil, Fundamental 1 e 2, então o que faltava? O médio. Porque o nosso sonho era colocar os alunos na faculdade, em uma universidade. E aí fizemos esse bloco, que no primeiro momento se chamou Bloco Bordeaux, porque aqui na escola, cada corredor é o nome de um pintor. E na época ele falou assim, olha, o prédio está ficando pronto, você tem que pensar no nome de um pintor. Eu falei, jamais será o nome de um pintor, mas sim a sua cor preferida, se chamará Bordeaux. Sim, o Dr. Clóvis, quando ele assume a Toulouse, ela já tinha uma tradição, era uma escola, né, já renomada na cidade, mas ela estava entrando numa nova fase, que era o ensino médio. Né? Até então não existia o ensino médio na Toulouse. Ele chega, quando a Maria Tereza entra na escola, ela vai abrir um ensino médio. Então, bem ao estilo do Dr. Clóvis, o empreendedorismo estava aí, e a Maria Tereza também tem essa visão. E então ele catapulta a Toulouse para um outro nível de educação. Eu até brinco que se o Dr. Clóvis pudesse viver mais 20, 30 anos, ele transformaria isso aqui numa nova universidade. E hoje, né, o que acalenta meu coração é que a memória do Clóvis está viva na Toulouse, né? O Colégio Toulouse-Lautrec é o detentor da memória deste homem que tanto fez para a cidade de Franca.